Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E Água Mineral Itati. Olá, muito boa noite. A semana está começando e nós aqui marcando o nosso encontro com vocês diariamente a partir das 19h15, logo depois do Jornal da Pampa, com o Atualidades Pampa. Os olhares, os pensamentos, os ouvidos todos estiveram todo esse final de semana só pensando no terrível crime da barragem, porque aquilo é um crime, para mim é um crime, não é um acidente, não é nada disso. E também com relação à cirurgia do nosso presidente Bolsonaro, que graças a Deus terminou, dizem pelo menos oficialmente que foi tudo bem. Vamos ver então, o que mais vai ser tratado neste programa de hoje, Vitorino? Começar pela desvalorização brutal hoje da Bolsa de Valores, puxada, claro, pelas ações da Vale. Mas não é o fim do mundo, eu já explico por quê. Não é quase. O senhor Ruxão? Dona Magda, eu vou dizer quem são os responsáveis por essa tragédia e por esse crime que a senhora muito bem disse em Minas Gerais. Muito bem. Ana? E ainda sobre o caso Brumadinho, infelizmente uma marca de cosméticos achou que a tragédia seria uma boa campanha publicitária e revoltou os internautos. Não posso acreditar nisso. Que absurdo. Que absurdo. Mas a vida é feita de absurdos. Vamos lá, doutora. Ainda falando sobre a Vale, 2 milhões de brasileiros dependem direta ou indiretamente da empresa. Marne? Boatos fortíssimos dizem que a senhora Dilma Rousseff vai voltar a morar em Porto Alegre e será candidata a prefeita de Porto Alegre daqui a 2 anos. Bom, né, Mário Barcelos? Tá bem. E as taxas do Detran Rio Grande do Sul ficarão mais caras a partir de sexta-feira, dia 1º de fevereiro. Tô bem. Falar nisso então, como Carla, vamos começar por aí? A notícia não é boa. Não, mas deixa eu te dizer. O aumento não é muito mais, diante do valor que verdade, já... né? Exatamente. Consolidou o então, valor assim, ó, é porque uma das perguntas que está aqui no nosso e-mail é dizer assim: boa noite, minha bancada amada. Gostaria de saber se vocês viram e se viram o que falar sobre o aumento do valor para tirar a carteira de motorista. Valor R$ 2.274 e de R$ 370 para renovar. Isso é um verdadeiro absurdo. Fora que tem pessoas que necessitam de aulas extras, refazer provas. Como fica isto? Ficou indignado, que acha um absurdo, Felipe Reis. Só aqueles que realmente têm dinheiro vão poder tirar a carteira de motorista. Essa que é a grande realidade. Né? A primeira. Exatamente, mas as taxas, esse reajuste de 3,86% é para renovação, é para todas as taxas ali, para retirada de documentos IGPM, né? e O tudo governo mais. aplicou o IGPM, mas é que elas vinham caras já. Já, era 2.000, Vitorino, 2.186,66 para fazer a primeira carteira de habilitação, passa para 2.270,76. Hoje, quem é que tem R$ 2.200 para investir para fazer a primeira carteira? Né? A pessoa que está entrando no mercado de trabalho, que tá, de repente quer fazer a carteira esse até para valor fazer... definitivo? Já está incluído aí as aulas? Já. O valor das aulas? 2.200, mas tem muita gente que não consegue passar no primeiro exame. Vamos lembrar gente que ainda as precisa pessoas. fazer mais por causa de medo, né, da tranquilidade. Precisa, muitas pessoas aí... Muita gente não, a maioria não passa. Exatamente. Porque as autoescolas ganham, né? Exatamente. A real, Para não ensinarem bem. Sempre tem o professor, faz um Ganha reforcinho. para não ensinarem bem, para a pessoa fazer mais de uma vez. Isso é uma vigarice manjada. Isso aí já, todo mundo já sabe, ninguém passa na primeira. Publicado no Diário Oficial do Estado e as pessoas têm até o dia 31, quinta-feira, para aproveitar as taxas, né, que já estão em andamento, mas a partir do dia 1º de fevereiro, sexta-feira, as novas taxas já vão estar valendo e as pessoas realmente vão pagar um pouquinho a mais, mas é um pouquinho a mais de um pocão, do valor exorbitante, aqueles valores aqui que o Detran Rio Grande do Sul, né, cobram daqueles que usufruem do seu serviço. Vou dar uma dica, me incomoda. Faça a carteira em Santa Catarina, que está menos da metade. Me incomoda um pouco exatamente a elitização, né? Porque com a vinda dos aplicativos aqui, que tornou-se uma forma extraordinária de complementação de rendas, a gente vê estudantes, a gente vê senhoras, vê todo mundo completando a renda. Então, dirigir está virando uma profissão de todos nós. E aí, né? o Estado,
cresce o olho. Não tem quem não tenha um filho, um primo, um amigo, né? Tá fazendo faculdade, faz lógico, coisa mais linda. Como aquele menino que morreu. Coisa mais linda. Fazia faculdade, trabalhava no aplicativo. A segunda são as atividades profissionais mesmo, os motoristas, seja de coletivos, seja de caminhões, né? Então, está se tornando proibitivo, vai acabar se tornando uma atividade tão elitista, né? Que tu vai ter que ser filho de rico para poder ter carteiras com essa qualificação que existe. Você sabe o que vai proliferar, então, isso é lamentável, sem dúvida. Vê como a própria máquina pública se compromete em termos de prestação de serviços e responsabilidade social. Vai se criar a indústria da carteira fria. Claro. Eles pedem. Isso já existe, né? Eles pedem. Eles pedem para as pessoas. Os caras vão começar a comprar carteira de motorista na esquina por 500 pratas. Eles pedem para si. O próprio poder público incentiva esse tipo de coisa. Desculpe, eu só quero pegar. Sempre que se torna proibitivo, tu cria um mercado paralelo. Isso é um mundo assim. Passa a ser um bom negócio? Lógico, passa a ser um bom negócio. E a gente fala quem investir, quem tem esse dinheiro na conta, já em janeiro, que geralmente o pessoal está pagando as contas do Natal, do final de ano. Então, tu tem esse valor para investir agora e amanhã, e as chances de parcelamento são muito pequenas, vai ficar muito difícil. E tem gente que não tem nem tempo hoje em dia para fazer as aulas obrigatórias, são 30 e poucas aulas. Então, além do investimento, ter esse tempo e disponibilizar isso... Até porque, dependendo da razão pela qual tu estás sem a tua carteira, por exemplo, se a tua carteira foi cassada, que é diferente, não é da mesma... Tu tem que fazer... A reciclagem. Tu tem que fazer a reciclagem e ainda tu tem que fazer autoescola. Tudo de novo. Tu tens que fazer autoescola, que não tem nada a ver com isso. E essa lei idiota que está aí, está fazendo com que milhares de chefes de família dirijam sem carteira. Sem carteira mesmo. Se pegar, pegou. E não é nem suspensa, é caçada mesmo. Os caras estão dirigindo, não tem como deixar de dirigir. O sujeito tem família, tem trabalho, tem responsabilidade. Aí meia dúzia de burocratas irresponsáveis e inconsequentes lá em Brasília criam uma lei imbecil como essa, porque a lei é imbecil. Ela é exclusivamente arrecadatória. Ela tem o objetivo de burocratizar para arrecadar. Só isso. Nunca diminuiu, nunca reduziu o acidente, nunca reduziu coisa nenhuma. Essa bobagem começou no governo Fernando Henrique. Verdade. O senhor Fernando Henrique criou com a ideia de que... Aí chamou o pessoal do Detran de São Paulo, que coincidentemente os caras que começaram com essa lei... Menos de um ano depois, Marna, teve intervenção da Polícia Federal no Detran de São Paulo. Cara, tudo corrupto, sem vergonha. Era tudo piloto. Esses caras criaram essa lei e aí os gloriosos políticos de Brasília estão aperfeiçoando a lei, cada vez criando mais formas de arrecadar, mais burocracia, enfim. Enquanto isso, os acidentes aumentam, as mortes aumentam, não reduz coisa nenhuma. E o governo vai muito bem, obrigado, porque cada vez arrecada mais. Marli Barcelos, mas se Dona Dilma for nossa prefeita, muda a nossa vida. Vai mudar. Não, mas são dois assuntos que eu gostaria de tratar. Primeiro, esses boatos são muito fortes porque ela tem a família, filha, netos aqui em Porto Alegre, tem a vida dela, a vida política dela, inclusive começou tudo em Porto Alegre com assessoria, à época, o Brizola. Depois ela se transferiu para o PT, todo mundo conhece a história da Dilma, né? Então ela deverá voltar a residir em Porto Alegre, vai trazer novamente o título de eleitora para Porto Alegre e vai provavelmente ser candidata pelo PT à governança do Estado. Eu disse aqui nesse mesmo programa... Governador do Estado ou desculpe, de Porto Alegre, a Prefeitura de Porto Alegre, desculpe. É que eu comecei a me lembrar de outro tipo de governança, mas quero dizer que aqui nesse mesmo programa eu disse que se a Dilma tivesse sido candidata a deputada federal pelo Rio Grande do Sul, ela teria sido eleita, com toda certeza, e não senadora por lá. Outro assunto importante que está sendo debatido dentro do governo Bolsonaro é quem é que do governo passou todas essas informações a respeito do filho dele, do Flávio Bolsonaro. Porque eles chegaram à conclusão que se essas notícias, se fosse alguém do PT, elas teriam sido divulgadas já na campanha política e não agora. Então existe esse pensamento de descobrir quem é esse X9 que está plantado dentro do governo Bolsonaro. Eu acho que isso aí tem que aparecer quem é. O CAF, as informações, tudo COAF. As informações, tudo COAF. Sabe o que acontece? Eles não ficaram muito felizes de saírem do Ministério da Fazenda e do Ministério da Justiça. O muro é muito sério, a rapaziada não gostou muito, não. E me parece que isso aí tem... Mas tem que ser de bandido. Tem uma série tem uma coisa bem corporativista lá dentro que reagiu. Então, assim, a coisa é mais profunda do que se imagina.
esse COAF daqui por diante tem que ficar de olho no que está acontecendo ali, porque o negócio não é tão simples quanto se pensa. Aliás, falando em candidatura e deputado federal, o seu Pimenta se enrolou, queimou, né? Pois é, menino. O seu Pimenta, que é tão falastrão, coisa e tal, se descobriu mas é que ele negava sempre, mas agora o primo dele, que era o Laranja, se não, chega. Entregou geral. Tudo dele, eu não tenho nada a ver com isso. 10 anos no Faz STF. 10 anos que isso está rolando. Nós temos que descobrir qual é o ministro que está sentadinho em cima do processo dele lá. Vamos ver se a gente consegue agora. Eu tenho alguns suspeitos. Eu também. Eu tenho alguns suspeitos. Tá, para quem não sabe, para quem não leu, o deputado Paulo Pimenta, que é aqui do Rio Grande do Sul, está envolvido há 10 anos com uma arrozeira. Uma arrozeira que compra e não paga. Não é uma arrozeira, é uma arrozeira. Um golpe de centenas de milhões de reais aí, que compra e não paga e não tem como cobrar e não sei o quê. Muita gente... Essa fraude permanece, permanece há muitos anos. O deputado vem sendo investigado, mas um dos ministros do STF, que está no STF pelo foro privilegiado, que Santa Maria dá para esse cidadão, parabéns, viu, Santa Maria? O ministro do STF está sentado em cima do processo, então. E agora que o primo dele disse que é o primo ele, dele vai fazer? O primo dele entregou, deu nome, deu nome, sobrenome, deu tudo. Mas está no STF, já terminou o inquérito? Estava para ser julgado? Não, tá. Porque se o primo entregou agora porque está andando o inquérito, se o primo denunciou, pode ser reaberto. 10 anos para o inquérito. Vamos ver. Não, por isso que eu estou dizendo, estou imaginando que o inquérito já está encerrado. Eu não sei se o inquérito chegou a ser encaminhado Não prescreveu nada ainda? Não pode, não sei. Sabe lá, né? Sabe lá também se são os crimes, a imputação, o enquadramento. Que pode ser reaberto, dentro das informações, pode ser reaberto um novo inquérito, porque se há uma nova informação, existia um processo, está para julgamento e tem um ministro sentado em cima segundo a informação de vocês. Agora vem um novo depoimento, pode ser aberto um novo inquérito, dessas informações ser feita uma nova investigação e uma nova conta, uma coisa. O depoimento do primo dele é uma festa, né? Pois é. O nome, endereço, valores, tudo. Valores, tudo. Entregou geral. Todos os valores. Entregou geral. Você é o Paulo Pimenta, que gosta de processar todo mundo. Né? Ele grita, né? Grita, falastrão. Fia o dedo na cara de todo acho que ele é o líder. Que é isso, Dona Mara? Mas é verdade, ele é assim. Ele é o líder do PT na Câmara Federal agora. Ele que arquitetou junto com o Vadir Damus, deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo PT do Rio de Janeiro, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro. Arquitetou com o Vadir Damus aquela jogadinha do final de semana aqui do TRF4 que pegou o desembargador plantonista, o Favretto já ia soltar. Ele que estava coordenando aquela operação com o Favretto, aí conseguiram... Senão foram arquivados todos os inquéritos. Abortar a coisa a tempo, abortar a coisa a tempo. Mas o Paulo Pimenta é bem barulhento lá na Câmara Federal, ele é daqueles petistas raiz mesmo. Arde ou não arde? Não sabe. STF, amigo, se passa pelo STF, todo mundo sabe que o guarda-chuva do STF é uma beleza. Mas o STF... Show que não pode comer pimenta. Deixa eu ler aqui mas eu até como, mas o narizinho está queimando o sol. Uma pergunta aqui do nossa telespectadora Vanessa Ramos. Boa noite, bancada. Fiquei perplexa ouvindo vocês questionarem quem é o X9 das informações da corrupção de Flávio Bolsonaro. Que bom que alguém está denunciando, não? Vocês acham que o ideal é nada vir à tona? Nós, brasileiros, queremos mais X9s, não é isso? Queremos que a corrupção de todos apareça. Estou errada? Meu nome é Vanessa Ramos. Não, tá certo, tá certo. Vamos para a dona Vanessa. A dona Vanessa tá certo, tem que denunciar todo mundo. Tem que denunciar todo mundo, tá certo, dona Vanessa. Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora, então, dona Vanessa. Corrupção é crime. Qual foi o crime que que o filho do Bolsonaro cometeu até agora? Como é que é o nome dela, dona Vanessa? Dona Vanessa, eu quero dizer que a bancada é discordante. Eu discordo diametralmente do meu colega Vitorino lá. Eu quero saber qual é o crime que ele cometeu. Porque se realizar depósito de R$2.000 na conta é crime, bom, então aí eu quero enquadramento. A minha discordância, só um pouquinho, senhor Mário, porque eu vou discordar diametralmente, gostaria de fazer. A minha discordância não é quanto ao mérito, Gustavo. A minha discordância é que tu é contra que se investigue. Pelo contrário, eu só quero que se investigue. Se ao final é que tu já está fazendo juízo de mérito do inquérito que está em andamento. Eu sou contra 2 pesos e 2 medidas. A dona Marisa
movimentou 2 milhões e 400 mil reais em um ano vendendo Avon e o COAF ficou quieto. Agora o senhor Jair Bolsonaro assumiu, em uma semana apareceu o depósito de não sei quantos mil reais na conta do filho dele. Eu não sei qual é o critério. Eu não sei qual é o critério que tu usas, mas nós temos bilhões recuperados, temos mais de 200 ações só no Rio de Janeiro em cima de decisões do COAF, e o que nós temos defendido aqui, vamos continuar defendendo, dona Vanessa, é exatamente a investigação. Se quem não fez, a questão é o Ministério Público investigar. O que nós estamos defendendo é a investigação. Se ao final ele for condenado, nós vamos estar aqui e vamos noticiar. Foi condenado porque foi absolvido, porque as provas não eram, porque os depósitos eram certinhos. Sim, mas isso nós não estamos nos furtando, né? Não estamos nos furtando, todos os dias as informações. Lógico. De um lado e de outro também. Dona Magda, quando eu falei do X9, essa senhora entendeu o que ela quis entender. Mas sabe que as pessoas entendem o que querem. Ela quis entender dessa forma. Quando eu disse que havia um X9 dentro do governo Bolsonaro e que eles querem descobrir quem é que está passando as informações. É isso que eu disse. Agora, em nenhum momento eu disse que está certo essa movimentação, como de outros tantos nesse país. Outros tantos que defendem assiduamente. Mas até defendem o Lula até hoje. Eu não sei se o X9 dentro do governo do Bolsonaro é o mesmo que está relacionado com eu não vi correlação, mas o X9 dentro do governo é para levar coisas do governo para o outro informações lado. políticas. Não para trazer coisas de fora. Então, eu acho que realmente, eu acho que a dona Vanessa não sabe o que é X9. X9 é outra coisa. X9 é o que está infiltrado aqui para falar coisas que nós tratamos e falamos aqui. É que isso é um jargão policial. Acho que a dona Vanessa não está informada. Ganso é aquele que vai lá e canta. Não sabe o que é X9. Que canta, o X9 é aquele que vai lá e conta tudo, né? Vai lá infiltrar. Então vamos dizer onde é que pode estar o X9. São 75 pessoas investigadas, entre elas o Flávio Bolsonaro. São 75, que também não se dá a ideia de que só o Bolsonaro está sendo... Não, são 75 pessoas, tá? Desses 75, o COAF acusou e mandou para o Ministério Público. O Ministério Público, como é um processo em segredo de justiça, ali estão vazando informações que não gostaria de ser. Talvez seja, então, aí a questão do vazar informação. Mas não é exatamente isso. O X9 no sentido de alguém está vazando informação. Que está vazando para a imprensa. Sim, porque isso é um processo que estaria tramitando. Exatamente. Aquela fotografia do Procurador-Geral de Justiça, ou seja, o comandante do Ministério Público do Rio de Janeiro, jantando com um repórter da Globo, discretamente os dois no restaurante, o repórter da Globo com caneta e papel na mão, bem sintomático. Até hoje. O que ela disse que nós estávamos fazendo? O quê? O quê? A dona Vanessa? A Vanessa questionou por que a gente estava falando contra o X9, que ela quer muitos X9s para denunciar e para... Eu vou deixar de falar, porque eu quero dizer que nós somos agora acusados de assassinos. Mas assassinos. Nós aqui da bancada? Nós da bancada. Eu já vou ler para vocês, concluir isso aí. Não, e o X9 que o nosso telespectador no WhatsApp coloca assim, de uma forma absolutamente clara, é o dedo duro. O X9 é o dedo duro. Muito obrigada. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou ler e depois eu vou fazer um comentário sobre o senhor José Francisco de Oliveira, que é a pessoa que mandou o e-mail. Magda. Nós, moradores de mais de 30 anos na Cidade Baixa, queremos agradecer aos, só que não, formadores de opinião, como a Carlinha, Magda, ao Nada Ver Chicão, por terem apoiado. Mas, claro, não moram no bairro e estavam confortáveis e dormindo nos seus bairros bem longe, as badernas, o sexo a céu aberto, a fazerem necessidades fisiológicas em plena rua, ao tráfico de drogas, às gritarias até o início das manhãs. E agora culmina com o assassinato de 3 pessoas, onde poderia ter sido mais. Não são pessoas, né? São traficantes. Mas vamos lá. Onde poderia ter sido mais. Então, parabéns, vocês contribuíram para a morte de 3 jovens. Seu João Francisco, não vou pro céu. Que coisinha. O senhor não tá bem, desculpa. Porque, seu João Francisco, o senhor só escreve para cá para malhar as pessoas. Nunca soube que o senhor morava na Cidade Baixa. O senhor fala mal do irmão de não sei quem, do pai de não sei quem. Para que o senhor nos assiste?
Tá, seu Chico, deu pro senhor. Magda, uma coisinha que eu não... Imagina, quando que nós defendemos isso aqui? Mas nunca, absolutamente nunca. Deixa eu colocar uma posição aqui em relação a... Já mudando de assunto, tá? Tá, vamos pular. Posso pular para minha manchete? Pode, óbvio. Assim, ó, hoje a Bolsa caiu 2,23% por causa das ações da Vale que foram puxadas. A Vale perdeu 60 bilhões em valor. Calma, o mundo não se acabou. Calma. Aí todo mundo, pois é, porque a Vale, a Blue Chip vai ser a mesma coisa que a Petrobras, não sei o quê, ações de fora para dentro, de fora para dentro, de dentro para fora. Calma. Eu vi gente até estabelecendo a relação com a British Oil, aquele derramamento no Golfo do México, que a empresa quebrou. Quebrou, Marlene. A British Oil quebrou aquele derramamento no Golfo do México. Deixa eu explicar para vocês uma coisa. Primeiro, a Vale, ela é uma das maiores mineradoras do mundo. Ela tem centenas de barragens em todo o estado de Minas Gerais, que é o estado que mais produz minério de ferro, além de outros minerais. Por isso que o nome é Minas Gerais. Por isso que o nome é Minas Gerais. Bom, vamos deixar bem claro, essa perda de valor das ações da Vale tem um componente muito mais preventivo que qualquer outra coisa. Teve gente que se assustou. Quero vender. Não pegou mais valor de face, não pegou o valor da cotação de sexta-feira. Tudo bem, faz parte. Nesse momento, o investidor experiente faz o seguinte, pega as ações e põe na gaveta, deixa quieto lá. Não é hora de realizar. O esperto, nessa hora, sai para comprar. Por quê? Porque embora com os desdobramentos previstos nessas ações da Vale, mesmo os desdobramentos previstos, essa barragem que estourou representava menos de 3% da produção da Vale do Rio Doce. Portanto, economicamente, essa barragem que estourou vai trazer um prejuízo que vai atingir o capital total da Vale em menos de 1%. Claro, o mercado faz barulho, porque eu sempre disse, os tubarões do mercado, eles precisam de oscilação, altas e quedas, tudo muito rápido. É onde eles ganham sempre. Tubarão não perde, tubarão ganha. Então, assim, aos investidores, nós que estamos aqui, eu e a Roberta, nós estamos há algum tempo aqui elogiando o mercado que vem sendo aquecido, o mercado de ações, vai uma dica, calma, espera, guarda as ações na gaveta e espera, tudo vai para o seu lugar. Lembra quando diziam que a Petrobras ia quebrar, que nós íamos pagar a conta? A Petrobras está amortizando o acordo que fez nos Estados Unidos, está amortizando as dívidas e as ações da Petrobras, da perda que teve, da Dilma para cá, as ações da Petrobras já recuperaram 31% do seu valor. Portanto, calma nessa hora. Gustavo, pegando carona na tua manchete e já entrando na minha, realmente o mercado hoje teve uma oscilação absurda, né? E na Bolsa foi uma queda, já se esperava isso. Foi, num único dia, a Vale do Rio Doce perdeu, em valor de mercado, 71 bilhões de reais, segundo a última estimativa. E a Bolsa fechou em 2,29, mas ainda assim fechou em 95.443 pontos, ou seja, ainda a gente sabe que a Bolsa brasileira não está só se ajustando a essa situação que essa mineradora atende. Ela realmente é uma grande produtora de minério de ferro e níquel e, segundo hoje o executivo de finanças e relações de investidores da Vale, o senhor Luciano Ciani, a Vale tem em torno de 100 mil empregados no Brasil. E ele estima que 2 milhões de pessoas estão direta ou indiretamente envolvidas e dependentes da Vale do Rio Doce. Seja porque os investidores da Bolsa na Vale geralmente são fundos de investimento, então que são pessoas fundos de pensão, né? Onde pessoas ali têm o seu dinheiro de anos guardado e estão ali aplicando. Então, realmente é como o Gustavo está dizendo. O interessante é que no Brasil funciona diferente como nos Estados Unidos. Por exemplo, nos Estados Unidos, na sexta-feira, os papéis da Vale caíram 8%. O que aconteceu? Um escritório de advocacia americano já entrou em contato com vários investidores da Vale, inclusive aqui no Brasil, e eles pretendem fazer uma investigação, tá? Eles querem reunir todos os acionistas da mineradora que se sentirem lesados pelo rompimento da barragem, e eles vão fazer uma investigação para averiguar se a Vale e os diretores violaram leis federais dos Estados Unidos. O que é importante nessa brincadeira toda? Se a gente tiver punição financeira muito pesada,
finalmente, as pessoas vão começar a entender a importância de se cuidar do meio ambiente. Que até então, muita gente estava entendendo que meio ambiente é balela, que não tem que se cuidar. Pois é, não tem que se cuidar e olha o que acontece. Como a Magda diz, não é um acidente, é uma falha humana. E famílias dramaticamente ali expostas numa situação muito delicada. Então, é ruim falar de números, é ruim falar de dinheiro, de bolsa de valores, num momento tão triste da vida de tantas pessoas. Mas é que uma coisa vai ajudar a outra. Essas pessoas precisam, os sobreviventes, a ter dinheiro, recursos, né? E o pior é que desde 2015, Mariana, as famílias, aquelas que conseguiram sobreviver, ainda não foram reassentadas. É um absurdo, desde 2015, quase 4 anos não continuam morando na casa dos outros. É uma falta de respeito que acontece. Como é que podem construir um refeitório, né, toda a parte administrativa a 30 segundos? As pessoas do lado, embaixo. Tem um vídeo. Embaixo. Tem um vídeo, Carla. 30 segundos. Assustador. A lama de um cidadão. Tem um vídeo assustador de um cidadão que estava no refeitório. Quando Como é que ele sobreviveu, né? Porque ele deve ter saído. Ele saiu correndo e com o celular filmou. Ele filmou a lama. Eu tenho esse. Ele conseguiu se salvar. Porque gritaram para ele. Não, os caras começam a gritar, começam a falar. E ele saiu correndo. Porque começou a dar um barulho e ele correu e reflexo, né? Ligou o celular e filmou a barragem rompendo em cima dele. Aí os colegas começaram a gritar para ele, corre. E ele saiu correndo e conseguiu salvar e o vídeo está na internet. Mas é assustador, é isso que você falou. É 30 segundos, assim, como é que constrói? Sabe que tem possibilidade, tem risco de desabar, tem risco Posso linkar com a manchete, Pode linkar, vai, fala. Tinha uma pousada, gente, que também ficava muito perto. Como é que essa pousada aceitaram que não tem nada a ver como uma família que tá assim, ó, é pai, mãe, filho, nora, mas que foram passear. Foram passar uma reserva, né? Tem uma reserva ambiental muito perto daqui. Como não pode aparecer nenhuma construção. Chama-se Inhotim. Nenhuma construção pode ficar. Bom, caso aconteça alguma coisa de rompimento, que pode acontecer, sempre tem risco. Então, nesse determinado percurso que a lama pode ir, não pode construir, gente. Não pode construir, é o mínimo que se pode fazer num momento desse, pensando nas pessoas. Mas você não é geólogo. É o mínimo. Mas é tão óbvio. É tão óbvio. Não precisa ser geólogo, não precisa ser engenheiro. Basta se preocupar com a vida humana. Mas isso basta se Quero responder as inquietudes de vocês. Aí você quer A minha manchete era dizer quem são os responsáveis. Quem são os responsáveis? Quem são, meu mestre? Meu mestre, quem são os responsáveis por isso? Eu vou os direitos, mas preciso fazer um razoado para que vocês... Mas sempre tem uma razoada. A reunião não resolveu nada. Nossa reunião não resolveu nada. Não, nossa reunião resolveu muito, dona Magda. Na verdade, a gente tem que primeiro compreender. É o sistema mais barato que existe de barragem, é o que tinha lá. Exatamente. É exatamente, é que se chama a montante. Quem foi menino e viu aquelas chuvas, no corrimão, assim, que a gente ficava botando, começava a chover, se botava um barrinho aqui e se parava a chuva. A chuva ia aumentando e ia se botando mais barrinho. Este, senhores, acreditem, é o sistema vigente lá, onde nós estamos vendo. Então, começa por aí. A segunda questão, foi alertado que esse sistema era frágil, colocava em risco a todos, mas aí veio, Gustavo, a bancada do minério. Vocês não tinham ouvido falar. Bancada de futebol, vocês não tinham ouvido falar na bancada do minério. Tanto na Câmara Federal como na Câmara Estadual de Minas Gerais. Então, os responsáveis, eu disse que ia dizer quem são os responsáveis, não são só os deputados federais lá que não aprovaram a mudança da legislação, porque essa legislação também foi tentada que passasse em Minas Gerais com seus deputados estaduais e todos vencidos pela bancada do minério, tá? Se submeteram e não aprovaram. Por quê? Porque subiria o valor do custo. Lógico, se tu moderniza, se tu faz alguma coisa mais séria lá. Por que esse é o mais frágil que existe? Porque o minério de ferro, ele é úmido.
ele é úmido e no contato com a água, ele não te permite secar. Então é um risco permanente de que aconteça a tragédia. Então foi crime anunciado quando aconteceu a Mariana, pegaram o projeto que agora o governo federal está pegando e vai virar lei, não tenho dúvida, depois da porta arrombada, vai virar muito rapidamente lei. Mas este projeto agora, que vai ser aprovado um mês depois do caso Mariana, foi levado para votar na Assembleia, lá na Câmara Federal, nem em votação botaram, dona Mari. Não conseguiram botar em votação. Aqui, quer dizer, é um crime com nome e sobrenome de quem cometeu. Olha aqui, tem uma informação aqui interessante. Mandaram um atalho, eu entrei no site da Infomoney, que tem uma notícia bem curiosa. 3 das maiores gestoras de fundos de pensão do Brasil, a Mauá, Capital, a Quantitas e a Apex, no seu relatório de final de expediente de hoje, divulgaram que tem uma avalanche de fundos de pensão comprando as ações da Vale. Opa! Isso é grave, hein? Comprando. Os caras se assustaram, vou realizar, vou vender, eu compro. Aqui. Comprando ações da Vale. Tá bom, eu sei que é uma coisa odiosa falar de mercado no dia de hoje, coitado, mas essa movimentação, ela é significativa porque ela indica que uma tragédia como essa não pode acabar com um país. Ela é recorrente? Sim, não pode acabar com um país. Agora, Ruschel, quando você falou que ia dar os nomes dos responsáveis, eu fiquei pensando, de todas as falas que nós tivemos até agora, a que eu mais gostei foi a do Sérgio Moro. Ele disse o seguinte, é hora de parar de culpar só a CNPJ. Está na hora de nós começar a responsabilizar os CPFs. É verdade. E aí ele falou, essas obras têm engenheiros responsáveis que assinam a RT. Lembra que eu falei sexta-feira? O Moro falou ontem o que eu falei sexta-feira. Ministro, eu sei que o senhor assiste esse programa. Um abraço, obrigado. Ele falou, tem engenheiros que assinam a RT, tem fiscais, os fiscais do IBAMA, da Secretaria de Meio Ambiente de Minas Gerais, tem fiscais que vão lá, fazem a fiscalização e assinam o laudo. Ok, tá ok. Essas pessoas têm que ser responsáveis. Foi feita uma lista com as barragens de risco, as 45 que tinham um risco iminente de acontecer algum acidente, e essa nem estava cotada nessa lista. Nem estava. E até foi colocado assim, como passa, como isso acontece. Daí foi então denunciado através do Twitter. Já tem mais de 65 pessoas mortas? Já aumentou o número? Sim. Eu já não sei mais. Eu leio tanta coisa que eu já não sei. É que eles estão contando só as que eles encontram. Mas é que só que eles encontram. Cada vez que eles encontram, mas graças a Deus que pelo menos eles encontram. Oficialmente óbito, né? Agora a gente sabe que mais de uma centena já está indo na máquina. E uma coisa que eles comentaram, porque é importante fazer o registro que justamente no dia ontem, que se lembra das vítimas do Holocausto, um avião com 136 especialistas israelenses, entre os quais 106 homens e 30 mulheres, que são especialistas realmente são socorristas, médicos, engenheiros. Eles operam aparelhos específicos para esse tipo de situação de lama. Eles estavam justamente em conversas com o pessoal que estava cuidando disso, porque a lama era tamanha que, se eles entrassem em determinado momento, eles poderiam ser sugados. Porque ela não estava dura. Ela é uma areia movediça. Ela te puxa para baixo e depois ela fica dura. Até 6, 7 metros, né? Então, é uma situação muito delicada, só para trazer o detalhe Deixa ela contribuir. É só a questão que esses especialistas que vêm, eles têm aparelhos que medem essa questão de ressonância para ver se tem alguma coisa de interferência, sinais de telefone que ainda funcionem em apenas 6 metros. Mas eles chegando aqui, eles fizeram uma análise e existem pontos onde tem mais de 15 metros de acúmulo de lama. Ou seja, essas ninguém pessoas... tá vivo a 15 claro metros. que ninguém está vivo a 15 metros. E ele foi colocado assim, ó, 3 metros acho que já não tem mais ninguém vivo, imagina 15. E os socorristas falaram que o processo de decomposição já começou a já não tem como encontrar. Eu só quero dizer que o mercado não é tão insensível assim. Uma multinacional tinha comprado as ações do Vale por uma questão estratégica, tinha comprado com valor prefixado e ela já informou o mercado que todo lucro que ela vir a ter com a operação, né, ela vai devolver, Quero ver quem é que vai controlar isso, se vai fazer. O Marne Barcelos, se o Marne falar que ele não falou. A Folha conseguiu criticar
Israel por mandar... Eu ouvi. A Folha. Completamente desnecessário. Eles não têm nada para fazer aqui. Eles vieram bisbilhotar nosso minério. Não tem um parente deles ali, né? Tá na Folha de hoje. Gente louca. Folha de São Paulo. Se esse país... Os caras perderam o controle. Deixa o mar, né? Se esse país não fosse um país de fancaria, um país de brincadeira, o presidente da empresa estaria detido hoje numa cadeia. Verdade. Os engenheiros que assinaram esses laudos também estariam na cadeia. Porque se nesse país tivesse leis, se essas leis aqui fossem executadas, se essas pessoas fossem presas, outros não fariam as mesmas coisas. Aos amigos, os favores. Aos inimigos, a lei, já dizia Maquiavel. Agora... Já dizia Maquiavel. Eu digo a vocês, mas nós estamos tratando... quando esse país criar vergonha na cara, essas pessoas responsáveis por crimes desse porte têm que estar na cadeia. Eu não perdoo isso. Eu acho que dessa vez eu não perdoo isso. E o Sérgio Moro, que se fez tantas vezes, Procuradoria, a doutora Raquel já se manifestou. Tem que colocar na cadeia. Esse é o único jeito mas eu quero de te minimizar. fazer a pergunta, mas a Mariana, o caso Mariana foi há 3 anos atrás e foi igual. Não aconteceu nada. E eu quero dizer pra ti que eles já têm o diagnóstico. As vítimas nem receberam as indenizações, cara. Exatamente. A gente atualizou as informações, nem as indenizações cíveis saíram ainda para as vítimas, para as famílias. Só para complementar a informação da Ana, a tecnologia que Israel usa nesse tipo de caso também analisa a temperatura do corpo do ser humano, que é diferente. E bateria de celular. E falando, vocês falaram da bolsa e tal, e falando de números, os bombeiros deram um recado hoje que as pessoas estão fazendo vaquinha, essa vaquinha online e tal, e tem muita gente tentando se aproveitar de tudo isso para ganhar dinheiro. Então, tem que verificar a fonte, se a fonte realmente é confiável, se aquele dinheiro realmente vai para as vítimas dessa tragédia, desse crime, né? Chamando da forma com que cada uma encara. Mas bem alertado. Tem que ver se realmente essas vaquinhas que estão sendo oferecidas doações, e de pontos de encontro para doação. Aqui, cuide muito. Não doem material, não doem dinheiro se você não tiver certeza de que isso é uma coisa quente, é oficial, porque tem as coisas oficiais. Olha, E tem como você saber, não dê dinheiro, porque o mundo é feito dos vivos. Uma matéria importante assinada hoje no Terra, vou dar todos os nomes dos bois, está assinado pelo repórter Vitor Vieira e Marco Antônio Carvalho. Eles fizeram uma investigação e descobriram o seguinte, que a Vale, em agosto do ano passado, pediu ao governador Fernando Pimentel a ampliação da exploração de 10 milhões de toneladas de ferro ano para 17 milhões de toneladas de ferro ano naquela barragem. A Vale pediu e o governador assinou a autorização no final de outubro, início de novembro. A Vale, no início de dezembro, começou o bombeamento, aumentando em 70% a pressão sobre a barragem. Com aval de quem, né? Qual ambientalista, qual especialista? Não, aí que vem. Agora vem. O governador Fernando Pimentel assinou, pulando de 10 para 17 milhões, a pressão na barragem, ou seja, aumentou em 70% a pressão na barragem. A barragem não teve obras, quem está dizendo aqui, dos jornalistas Vitor Vieira e Marco Antônio Carvalho do Terra. A barragem não teve obras de reforço para essa ampliação. Eu quero saber quem foi o engenheiro responsável, quem foi o secretário de Minas e Energia que assinou junto com o governador. É isso que tem que ver. Quem foram os engenheiros responsáveis pelo laudo. Eu quero saber quem são os engenheiros da Vale que assinaram o pedido e encaminharam para instrumentalizar esse pedido. É isso que eu quero que o Moro faça. Eu quero CPF. Chega de CNPJ, porque CNPJ não dá nada para ninguém. Eu quero CPF na história. É que tem erros crassos, como esse da posada que a Carla falou. Do refeitório embaixo, do não sei o quê. Sede administrativa embaixo da barragem. Que é isso, gente? Eu concordo. Sim, mas tu quer saber? Tem erros crassos. Eu quero quem é que autorizou isso. Eu sei, querido. Mas eu tô te dizendo que quem é que autorizou essa posada a 1.500 metros? Eu concordo 1,5 km abaixo. Eu concordo contigo.
Quem é que autorizou? É, isso que eu tô dizendo. Quem é da prefeitura? A prefeitura de Brumadinho, como é que ela autorizou isso? Então, tá na hora de aparecer CPF. Tomara que chega de CNPJ, CPF. Tá na hora de botar esse cara na cadeia. CNPJ. O sujeito, não vai pra cadeia, então toma a casa dele. Toma a casa dele, vai morar debaixo da ponte. Eu penso que o presidente da Vale já está sabendo que vai pagar um vale grande, né? Porque ele mesmo cancelou, que era só o que faltava, né? Agora ele dá prêmio para diretores, para executivos, dá rendimentos para... Não, né? Tá, deixa eu dar informação. Agora à tarde, o diretor financeiro, nós colocamos ele ao vivo na Rádio Pampa. O diretor financeiro da Vale admitiu a suspensão imediata de todas as bonificações, os prêmios, admitiu a suspensão imediata. E por volta de 5 horas da tarde... Eu estava ouvindo uma entrevista do vice-presidente que admitiu, diante da pressão de um repórter, de que sim, o governo estuda a substituição de toda a diretoria da Vale. Ele disse, olha, é uma hipótese, coisa e tal, mas que estamos pensando. O vice-presidente da República. E a gente percebe uma mudança total de discurso depois dessa manifestação do Sérgio Moro. É uma pena que apenas 18 mortes. Agora está todo mundo quietinho. Teremos que ter 300 mortes, como vai ser o número final. O maior acidente com o meio ambiente do mundo, que é o que todos os jornais estão falando. É inominável. Nós vamos continuar falando sobre isso, é óbvio, até porque não tem como não voltarmos a falar sobre isso. Vamos só dar uma relaxada, porque a gente começa a gritar. Marne Barcelos recebeu um presente maravilhoso hoje. Eu fui portadora de um presente que o senhor Marne Barcelos ganhou da minha amiga, nossa telespectadora maravilhosa, Berta. Agradeça a dona Berta. Dona Berta. Tinha prometido, né? Ela tinha prometido trazer. Ela me deu um livro do Leonardo da Vinci, uma biografia do Leonardo da Vinci. Eu mostro pra ti. Assinada pelo Walter Isaacson, que é um jornalista, um escritor que fez muitas biografias, uma das biografias mais espetaculares, uma do Steve Jobs e outra do Albert Einstein, que dizia uma coisa que eu acho fantástica. O meu segredo é que eu nunca deixei de ser criança. E isso cabe para mim perfeitamente. Não, olha aquelas coisas que ele era maravilhoso. Sabe, ele era um visionário. Ele era um arquiteto, né? Na minha modesta opinião, ele foi o primeiro polímata do mundo. O primeiro polímata do mundo. O que é polímata? Polímata é o que sabe fazer tudo. Tem uns que acham que sabem fazer tudo, né? Sim. Tem esse uns que é o que problema. acham. Esse que é o problema. E o grande Leonardo da Vinci, né? Lembrou-me um dito do Descartes que dizia o seguinte, eu até tomei nota aqui, a leitura de bons livros equivale a uma conversação com seus autores. Conversação meditada em que eles nos reservam seus melhores pensamentos. Assinado pelo senhor René Descartes, que é uma das grandes figuras, o homem do contraditório, o pai da Revolução Francesa, através dos seus ditos, através dos seus escritos. E eu, com certeza, eu não vou ler essa biografia, eu vou devorar essa biografia, porque esse homem foi o maior exemplo de inteligência e de nunca ficar parado fazendo a mesma coisa. Por isso que eu considero ele o maior polímata de todos os tempos. Muito bem. E o que tu ia falar mais daqui? Ou tu já falaste? Não, sobre o livro já falei. O Vitorino, o Leonardo era genial. Ele, além de um grande criador de obras de arte, ele tinha... Não provoca o ser. Ele também era mentiroso, né? Parou? Acho que dá 20, era uma ou duas, olha lá, por semana. O projeto do helicóptero... Tá bom. Projeto helicóptero foi encontrado. Claro, está ali, é o famoso. A sustentação por hélice vertical. E já falando de coisas boas e falando de aproveitamentos, enfim, eu quero dizer que eu dei a minha passadinha básica na Sleep Shop no final de semana para conferir bem de pertinho a nova linha de colchões desse ano de 2019. Claro que eu aproveitei não só para tomar um cafezinho com o Rogério e a Denise, que vocês podem tomar quando forem lá, eu aproveitei também para esmiuçar e dizer para vocês que a nova linha de colchões da King Coil e da Simmons é impressionante. São maravilhosos. Colchões daqueles tipo de hotéis americanos que você se sente
uma bela mulher ou um Richard Gere quando você deita, que parece que está no paraíso. Pois é, essa nova linha 2019 passa exatamente por esta sensação. E é claro que eu gosto de coisa boa, gosto de conforto, amei. Mas além de conhecer essa nova linha de colchões, se você for na Sleep Shop, assim como eu, você vai encontrar ainda a linha antiga. Eu falei agora há pouco da 2019. Eu estou falando agora da linha antiga desses colchões com saldos, que estão com super descontos. Exatamente isso. Você que sempre quis ter o colchão igual da Magda Beatriz para ser feliz, pois agora você tem essa oportunidade, tem essa novidade. Mas também tem ainda aquela ofertona sempre tão bem-vinda com os saldos da linha antiga na 24 de outubro, número 1363, com estacionamento próprio, fica super tranquilo. O recado está dado. Você agora não tem mais desculpa para não trocar o seu colchão igual o meu. Vai na Sleep Shop e você não vai sair de lá sem comprar um colchão. Tem negócio, fale, senhor, faz negocinha para você levar colchão. Peça o colchão da Magda Beatriz, que você vai ser muito feliz. Fala, Roberta, tá com essa cara de cachorro pidão. Cachorrinho. Magda, para quem procura emprego, não necessariamente só o currículo está valendo. As empresas estão atualmente muito mais atentas ao equilíbrio comportamental. Isso mesmo. Eles, inclusive, acham mais vantajoso contratar uma pessoa que às vezes não tem uma boa técnica ou a altura da técnica necessária, mas que dispõe de recursos psíquicos adequados àquela vaga, eles investem nesse profissional. Segundo estudos, 9 em cada 10 profissionais são contratados pelo perfil técnico e demitidos pelo comportamento. Entrevistas feitas com 1.400 executivos apontam que os profissionais são afastados por condutas inesperadas ou inapropriadas. E quando o profissional, então, como eu disse, já tem uns recursos como habilidades comportamentais, trabalhar bem em equipe, comunicar-se de forma clara, lidar bem com as diferenças, com os desafios, tudo isso está sendo mais valorizado, inclusive porque estamos na nova era digital e tudo aquilo que a inteligência artificial não conquista, o ser humano precisa. E entre as quais, um comportamento que é muito levado em consideração é a capacidade de cooperação e empatia. Então, fica a dica aí para todo mundo que está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. Falando em valorização, se tem uma coisa que eu valorizo bastante, acho que todos nós e você deve valorizar, são os trabalhos em altura. Eu quero dizer que trabalhos em altura, isso é assunto para a Vertservice. Ela é especializada em limpezas, pinturas e reparos com um sistema de acesso por cordas, sendo hoje o mais seguro, rápido e econômico modo. Manutenção de fachadas é com a Vertservice. Profissionalismo e segurança sem pagar mais. Você pode fazer o orçamento, pode ser para sua residência, para o seu condomínio, para sua empresa, para sua indústria, mas sempre tendo em mente que se o assunto é trabalhos em altura, é com a Vertservice. www.vertservice.com.br, Dr. Ruschel. Dona Magda, mais um capítulo triste nessa questão que nós estamos trazendo dos presídios. Já sabemos da facção, já sabemos o que eles fazem entre si, mas agora nós fomos terrificados com a morte de uma menina de 12 anos, porque o irmão dela trocou de facção, Dona Magda. A gente não sabe mais o que a gente vai dizer aqui nessa bancada, mas o seu irmão dentro do presídio, sabe lá por que motivo, trocou de facção. Então aqui a informação ficou lá dentro, quando a informação chegou aqui fora, eles foram e deram 9 tiros numa menina de 12 anos de idade. Nada tinha a ver com o crime, nada. Provavelmente, mas também se tivesse, não... A própria polícia disse que ela não tinha envolvimento com o crime, porque a gente sabe que tem meninas e meninos de 12 anos que já estão a serviço. No caso, ela não tinha, o único que tinha ligação realmente é esse rapaz que está preso, e o resto da família teve, inclusive, que sair do Rio Grande do Sul, não está mais. E tem mais detalhes que assim que vão espantando a gente, Dona Maria. Foram três rapazes que fizeram isso, 2 que estão presos e um menor, Gustavo, que fugiu. Ele é filho de um chefe do tráfico, chefe da facção. Ele e o segurança dele estão desaparecidos. Então, um menor, filho de um dono de facção lá, já tem segurança
dele estão desaparecidos. Então, essa notícia realmente, ela faz a gente ficar pensando... É mais alarmante ainda do que a gente fala. É mais alarmante porque a gente fala aqui nas famílias, na pressão que chefe... Porque é o crime organizado efetivamente. Efetivamente. Vide o que aconteceu na Cidade Baixa este final de semana. Também, na mesma linha. Olha o que eles fizeram. Eles chamaram a Brigada Militar num determinado... Que não vai me dizer que é coincidência. Eles chamaram a Brigada Militar para um acontecimento ali por perto, ou seja, aquele veículo da Brigada Militar que estava perto do local onde eles fizeram a matança, saiu. E aí o que aconteceu? Dificultou a entrada de qualquer policial militar, porque estava assim de gente, como sempre está a Cidade Baixa, né? Então, assim, é um absurdo isso. As pessoas entrarem numa casa noturna, lotada, a rua lotada, armadas até os dentes, sei lá, chama a pessoa e mata 3 pessoas. Parece que tem uma mulher, ninguém sabe quem é, se tem alguma coisa a ver, mas não interessa. Pode ser uma, pode ser 2. Não pode acontecer isso em pleno dia, em plena Magda, olha só. Não, mas eu acho assim, olha a enjambração da cabeça das pessoas. O que me deixa indignado é que, diante de situações como essa... Não tem como controlar, a gente fica pensando assim, vamos recuperar essas pessoas. As pessoas agora vão para o presídio, vão se recuperar, Não vão nada, tá mais do que na hora. Isso aí tá muito acima do que isso aí foi depois do evento, né? Depois do ataque. Tá mais do que na hora de instituir a pena de morte no Brasil. Se a gente não tem uma recuperação. Gente que faz isso, olha aqui, ó. Olha lá, agora acontece, olha lá. Começa o tiroteio. Olha aqui, ó. Um tiroteio. Não, foi nem tiroteio, né? Foi uma execução. Uma execução. Foi uma execução. Não houve revide. Não houve nenhum tiroteio, a brigada não fez nada, porque os caras se mandaram. Se vocês observarem, tem um senhor comercializando ali, ele fica desesperado porque ele quer levar o seu carrinho, né, o seu material que tá ali comercializando. Mas pra mim chegou ao ponto de ser absurdo. Eu já fui frequentadora da Cidade Baixa, claro, no meu momento universitário, é conhecido como ponto da boemia. Quando tu era jovem, Aninha? Não era jovem. Mas é o fato que 2, 3 anos atrás. Mas é o fato que hoje, e eu me surpreendi, porque eu fui até lá, até levar um amigo que se queria conhecer o bairro e tudo mais, eu fiquei chocada, porque o tráfico de drogas, a questão das pessoas utilizando como banheiro público as ruas, isso era algo que a gente não via 2, 3 anos atrás. Agora isso mudou e eu fiquei chocada realmente, porque vem pessoas do interior que querem conhecer, porque é boemia, os barzinhos, isso acaba prejudicando o comércio e a vizinhança. Muito legais, olha lá onde aconteceu as coisas, lá onde está marcado. Sujeira. Aí você bota a polícia ali a descer o cacete na vagabundagem. Mas tinha um coitadinho. Aí veio o vereador de não sei que partido da esquerda. Coitadinho, porque nós precisamos defender. Porque que defender nada. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Eu penso que a Cidade Baixa não tem mais jeito. Não tem. Não tem, porque olha aqui, ó. Como é que baixar o cacete ali, mandar todo mundo Não é embora. nem isso, Gustavo Vitorino, porque tu não pode fazer um campo de batalha também na Cidade Baixa. Acho que não, porque tu tá na via pública, Vitorino. Abaixa o cacete. Tem bandido e tem gente que não é. 2, 3 noites ali, desce burdoada rapidinho. Tem muita gente tudo bem. A maioria... O risco de algum morador também. A maioria é do bem. Você não pode interditar uma rua no meio de um bairro residencial dessa maneira. Já começa o erro pelo poder público. Aí... Tudo bem. Agora foram 3... pra fazer fute. Agora foram 3 bandidos, é isso? Parece que estavam identificados. Eram traficantes. Parece que eram 3 bandidos. Não sei, mas parece. Tá, mas... Além desses 3, podia ter morrido mais 5. Mas vou te dizer uma coisa, eu não sei se outras pessoas não saíram feridas. Pois é. Não sei, porque tu sabe como é, né? Não sei aí daqui a pouco tá uma tragédia, morre 10. O mundo acabou, não sei o quê. O que eu tô dizendo? 3 Alô, mortes Sérgio e Moro. 3 feridos. Sérgio todos Moro. baleados, Por favor, Sérgio Moro, segue a minha dica. CPF, tá na hora da gente começar a botar CPF na cadeia. E ainda sobre essa... o prefeito, a secretária... Deixa a Carla falar, Gustavo. Ainda sobre a Cidade Baixa, acredito que está faltando policiamento ostensivo, mais brigada militar na rua, porque isso intimida quem vai fazer a plaça, intimida quem está levando a arma de fogo pro meio intimida, tem que ter, se sabe que a Cidade Baixa é um bairro muito frequentado, é da boemia e tudo mais, e outra coisa, se não tiver jeito, só para complementar, tem a questão e o exemplo de Atlântida, Centrinho de Atlântida era um horror.
ficavam até às 6, 7 da manhã fazendo uma baderna danada. Um monte de coisa. Olha, tinha latinha de cerveja por tudo. O que fizeram? O comércio não pode, a partir de determinado horário, vender mais bebida. Não pode, foi proibido. Tem um centro da Polícia Militar no meio do centrinho de Atlântida. O que aconteceu? Não tem mais algazarra. Você sabe quem é que limpou o centrinho de Atlântida? Você vai se surpreender agora que eu vou dizer. Quem limpou o centrinho de Atlântida? Foi o prefeito Não, foi eu e o doutor Ayrton Ruschel. No programa da Rádio Pampa, a gente começou a fazer campanha. Nós levamos o prefeito, levamos o vice-prefeito, levamos o comandante da Operação Golfinho, levamos o Ministério Público, a Delegacia do Menor, levamos o policiamento ostensivo, a comandante do policiamento ostensivo. Fizemos uns 5 programas sobre isso. Até que um dia se deram uma batida. Acabou. E ainda só sobre essa tivemos a felicidade, desculpe, só para não fugir, eu estou invocando de depois receber o agradecimento da comunidade. Então tá na hora de fazer agora a favor da Cidade Baixa. Eu acho que tu foste na linha, porque suprimir as festas públicas tu não vai conseguir, tu só vai trocar de lugar, tu tira de A para B. Agora, tem gente dizendo que tá indo pro Bonfim. Mas lembra uma época que o Bonfim era complicado? Mas eu digo assim, o policiamento ostensivo é o beabá de qualquer coisa, porque tu começa a vender droga no meio do povo. Vou fazer uma pergunta. Vou fazer uma pergunta. Mas tem um probleminha. Pois é, eu vou fazer uma pergunta. Pode ser que seja o probleminha. Dá para abordar e pedir documento e revistar e tirar droga? Dá, né? Lógico. Isso sim. Sim, mas lógico. Sim, mas olha só, vocês estão dando uma solução que tecnicamente é a adequada. Mas eu quero agora adequar a solução adequada à realidade. Foi o que eu perguntei. Não tem como a Brigada Militar colocar 30, tem que ser 30, porque 10 eles vão pra cima. Não, e tem que ser não só a Brigada. Eles quase deram uma burdoada numa guarnição da Brigada, às vezes que foi com 10, 12 lá, os brigadianos tiveram que... Mas eu acho que esse pessoal é pacífico. Então, assim, eu até queria ouvir... Peraí, deixa eu colocar. Tem que ter no mínimo 30 brigadianos ali e uma, assim, tipo, do BOP, uns 10, 12 do BOP. Eu acho que na hora que tu fechar uma quadra... E pegar todo mundo, os outros só, vão começar a vazar. Magda, não é isso, é que o que a Carla falou me parece adequado. Você vê 2 do BOP lá, 2 do BOP aqui, 2 do BOP ali e 10 brigadianos passeando. Não vai vender droga no meio, não vai. Claro, mas é isso que eu tô dizendo. E se tu começar a fechar uma... Mas o problema está no fato de que eu não quero uma quantidade significativa. Só perdão interromper, porque eu sou uma pessoa que já frequentou esse espaço e a gente tem um agravante muito sério aqui que eu tenho que trazer para essa discussão, porque é o fato que a maioria desses espaços que tem muitas festas, muitas boates, muitos lugares onde sim as pessoas entram, os universitários, mas são pessoas que têm que mostrar a sua identidade, tem que ser maior de 18 anos. Então, quem é menor fica na rua. Aquele grande contingente de pessoas pessoas com 16, 17, que é impedida, que não consegue entrar nas casas noturnas porque eles exigem a identidade e tu chega lá com uma falsificada, eles não deixam entrar. Delegado André Magno, da Delegacia do Menor, do DECA, tem que fazer uma botar 3 agentes lá. Os brigadianos pegam, é de menor, tá aqui, entrega para esses policiais. Eu quero ser derrubado, eu gostaria de ser derrubado por números e poderemos ser socorridos por números, tá? Mas não se tem como um lugar de belicosidade lá. Lá não é torcida de futebol, não é torcida de futebol que tem que botar 50 brigadianos no meio. Como não tem belicosidade? Dona Magda, isso que nós estamos vendo é traficante criminoso que foi lá e deu 3 tiros. Não é só isso. Teve uma vez, os brigadianos tiveram que se socorrer lá, eles correram uma guarnição de brigadianos. Lá se tornou um ponto de comércio, então essas pessoas já estão inseridas lá. Porque foi todo mundo pra cima. Claro. Não, lá não dá pra botar 4, 5 brigadianos, não. Não dá, Rússio. Eles vão pra cima. Aqui, infelizmente, só é um ponto de comércio. É um ponto de comércio. O fato é o seguinte, eu tenho recebido muitas reclamações na Rádio Pampa pela manhã das pessoas que moram ali há 40 anos. Há 35 anos, que pagaram 25 anos pagando o seu apartamento. Pessoas de idade que não tem mais como dormir, querem ir embora, querem vender o apartamento. Quem que vai comprar um apartamento na João Alfredo? Mas ninguém vai comprar um apartamento na João Alfredo. Então essas pessoas têm o seu direito à propriedade, princípio básico da Constituição americana, a liberdade desde que a roda gira. Sempre que vira um lugar público, o morador fica prejudicado. Por isso que as associações lá se organizam e tentam fechar os bares. Antes era até de manhã, agora tem que fechar não sei que horas.
Essa é uma briga antiga lá, sem lado. Mas sem ninguém lado, perde tanto quanto os donos de bar lá, sabia? Mas por eles acabava aquela ruaça. Porque os donos de bar são os principais prejudicados. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ao contrário do que o seu João Francisco acha, eu morei durante muitos anos dentro do Parcão, num daqueles edifícios do Parcão. E eu morava num apartamento exatamente naquele lugar onde eles estacionavam. Agora eles estacionam na rua ali. Eu não entrava e não saía da minha casa determinadas horas do dia e final de semana nem pensar. Tinha de tudo ali, guardadas devíssimas proporções. A Cidade Baixa dá de 20-0 no que mas eu sei o que é isso. Eu sei o perigo. Eu não conseguia porque eles estacionam na tua garagem, eles estacionam na porta do teu prédio e tu tem medo deles, tu não entra. Defecam na tua porta. Reclama de alguma coisa, então, tem uma turba isso. ali. Eu imagino sim o que as pessoas da Cidade Baixa ficam. Eu, por exemplo, tenho medo de passar perto da Cidade Baixa, mesmo que não vá lá, em noites de final de semana. Não passo, faço o caminho do demônio para chegar em casa ou ir para qualquer lugar, mas não faço. Dona Magda, pega os 5 segundos que eu preciso fazer uma homenagem aos nossos colegas. Eu tive a honra hoje de passar na nossa querida Rádio Grenal, às 18 horas antes de vir para o nosso programa aqui. A Rádio Grenal consolidada, a audiência não para de crescer, é uma coisa espantosa para nosso orgulho. E temos uma representante da Rádio Grenal aqui, a Ana, que trabalha nas reportagens. Uma grande representante? É, uma grande representante. E nós temos um programa que participei, que é das 18 às 23 horas. Vou dar a escalação, nosso querido Espinosa, o capitão do time, com o Caleb, o Lacerda, o Lucas Arruda e o Belk, o Lacerdinho. Time de primeira, eu quero agradecer o convite, foi maravilhoso dividir com vocês o espaço ali. E impressionante, Dona Magda, o espanto de como entra a mensagem, como interage, como a população está ligada ao crescimento. A Rádio Grenal é um sucesso, viu? A Rádio Grenal é um sucesso. E olha, verdade. Ouvi os jogos pela Grenal, cobertura, a Aninha fazendo as torcidas, acompanhando de perto. Mas a Aninha estava uma sereia nesse final de semana. O que você estava fazendo no litoral, Aninha? Uma sereia. Justamente no Fute Praia, né? Um evento da Rádio Grenal, lá na Praia de Atlântida, perto da plataforma, muito legal. Foi o Tinga, foi o Magrão, foi o Underlay. Então a gente foi lá curtir, porque a gente gosta dessas histórias, né? Escutar, aprender com quem já conquistou Libertadores da América, o Mundial. Então foi muito bacana. Dona Magda, tem uma boa notícia. A Prefeitura de Porto Alegre está contratando 240 professores para o elementar e para o segundo grau Educação Infantil em regime básico de 20 horas semanais, podendo aumentar para 30 ou 40 horas. Nessa semana vai ser divulgado o cronograma do processo de seleção. Eu acho importante isso. Quando uma prefeitura de Porto Alegre, os salários são razoáveis, não são bons, são razoáveis. São razoáveis. Começa a contratar professores, isso é sinal de que alguma coisa está melhorando. Obrigado ao prefeito, obrigado ao secretário de Educação. Parabéns. Por colocar, por dar um emprego a esses professores tão necessitados e que tanta coisa podem dar para esses jovens, aqueles que querem aprender e os que não querem aprender também. Aninha, eu quero ouvir a tua manchete aí, tá todo mundo perguntando agora. É verdade, é uma manchete que causou demais nas redes sociais, com apenas 2 dias de publicação, uma marca de cosméticos tentando ajudar. Esse foi o objetivo, segundo os próprios idealizadores da campanha. A nossa produção separou as imagens porque são lamentáveis, Magda. Assim, chega a ser horrível porque trazem aí slogans, acaba, vamos terminar com isso, a dor também é nossa. Que era isso. É uma campanha eu achei de tanto mau gosto, olha ali. Não, a criança chorando, as pessoas com bar. E fala assim que a beleza da vida não está em só usar produtos de cosméticos, mas valorizar a vida. E daí tu utiliza dessa campanha com a bandeira do Brasil, com uma criança chorando, é de um mau gosto tremendo, tanto que as pessoas começaram a fazer um motim para tentar derrubar essas imagens. E a equipe já se posicionou falando que a intenção era ajudar, dizendo que apenas era um protesto. Bom, um protesto não tem objetivo nenhum. Era só mostrar a marca, o sofrimento e a bandeira do... Aparecer em cima do sofrimento completamente equivocado. As pessoas foram, se manifestaram através das páginas sociais, viralizou nos grupos, porque não existe. O diretor de criação deve ser defenestrado, manda lá para... o diretor criativo é o mesmo que tirou as fotos. Então, além de planejar, ele foi lá, tirou, executou o projeto e achou que estava lindo, que era o protesto para evitar próximos desastres aí, tragédias ambientais. Vamos falar de uma coisa boa, né? E aí quero puxar os colegas também para falar, que
foi o êxito da cirurgia de Jair Bolsonaro. Depois de tantas horas né? Os médicos imaginavam que levaria tanto tempo, mais de 7 horas, e no fim diz que ele está bem, né? Diz que a cirurgia foi um sucesso. E hoje, eu assistindo uma reportagem, que aliás foi muito bem feita, onde eles mostraram desde o começo o que aconteceu com ele, o que a faca... Sabe que foi uma coisa que começou a me dar um nervoso? Gente, esse homem quase morreu. Quase morreu. E agora ele vai ficar mais sensível do que ele era. Porque foi toda uma reconstrução. Reconstrução, cortaram, fizeram, foi muito... Mas diz que foi, assim, um grande sucesso. Eu não entendo nada de medicina, mas dizem que precisava abri-lo para que a equipe médica tomasse para saber o que era, né? Ou decisão 2, e para a reconstrução toda do intestino, do aparelho digestivo. Eles podiam fazer a ligação direta, né, do intestino grosso com o outro, ou então, se o intestino estivesse ainda em boas condições e tal, daí eles fariam a ligação do próprio intestino, do delgado. Delgado, mas se tiver que... Mas o que aconteceu, e que também durou muito tempo, né? Foram 9 horas, cerca de 9 horas de cirurgia. Eles falaram em 7, mas de total quase 9. Mas tem a preparação, tem um monte de coisa. Mas a expectativa era um pouco menos, mas quando se abre a barriga pode ter muita aderência entre os órgãos e tudo mais. O médico, o médico que deu a entrevista, inclusive, disse que foi um trabalho de engenharia, uma obra de arte, porque eles verificaram muitas aderências. E parte do intestino, eles tiveram que cortar um pedaço, ele falou, não sei quantos centímetros, porque ele estava deteriorado. O fechamento tinha provocado, enfim... Então, colou a parede, dá uma aderência. Aí eles tiveram que cortar um bom pedaço. Eles tiveram que cortar um pedaço do grosso. A ligação direta do grosso pro delgado. E superar as aderências. Então, eles foram abrindo uma por uma para soltar as aderências. Aí tiveram que passar líquido, religar. A cirurgia em si foi um sucesso. O procedimento, a gente sabe, de 24 a 48 horas. Para ver infecção, reação orgânica. E são 48 horas de repouso total e 10 dias de recuperação. Então, o presidente não vai poder comparecer evento, nós temos uma fala, para quem não viu, vamos dar uma olhadinha aqui que nós mostramos. O grande problema de qualquer intervenção invasiva é a infecção, né? Eu acho que para mim... Deixa eu só olhar, porque nós vamos olhar juntos, que é um áudio que tem. Vamos de manhã para São Paulo, estou aqui em São Paulo, no Alberto Einstein, onde amanhã, a partir das 7 da manhã, eu devo ser submetido à cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. Deve durar por volta de 3 horas, mas se Deus quiser, correrá tudo muito bem. Eu muito obrigado a todos vocês, mais uma vez, e obrigado também pelas orações. O Brasil é nosso. Mas ele está com que carinha bem diferente do que quando ele foi a primeira vez. Essa cirurgia não afasta a hipótese de uma segunda cirurgia corretiva. Porque, na verdade, eles precisam, nas primeiras 48 horas, não apenas a infecção hospitalar, que no Einstein o controle é absoluto, né? Mas está sujeito. Mas, principalmente, o organismo precisa retomar a atividade. É que o intestino tem que voltar a funcionar. Você parou uma máquina por meses. E aí você tem que botar a funcionar de novo. Sabe que minha mãe passou por essa cirurgia, teve um problema, colocou a bolsa de colostomia, ficou 3, 4 meses também. E a minha mãe já fez com a bolsa. E ela já fez algumas cirurgias, ela tinha um câncer, ela fez, tratou e tal, abriu 2 vezes a barriga e depois fez uma outra intervenção e aí que ela colocou essa bolsa. Ela disse que foi uma das piores, a da retirada da bolsa. Ela disse que essa última de retirada, a recuperação é muito difícil, é muito complicada para ela, foi pelo menos. E é dolorido, né? E é dolorido, então isso que porque até então a notícia é que o Mourão fica na presidência da República 2 dias, 48 horas. Eu acho muito difícil que ele fique 48 horas, porque sim, 48 horas que ele não pode fazer nada. Depois tem um escritório montado dentro do próprio hospital para ele conseguir despachar, mas mesmo assim, acho que ele vai precisar um pouco mais de tempo. Eu acho que ele fica uma semana fora. Eu acho que é uma semana que vem. Uma semana fora. Porque fora da presidência, mesmo que seja do hospital. O médico falou hoje que as primeiras 48 horas tem essa coisa, não apenas da infecção, mas você tem que botar uma máquina a funcionar. É uma máquina complexa. E quando falou em dor, o médico disse que os analgésicos são muito fortes, porque quando o organismo começa a funcionar de novo, quando começa a funcionar de novo o aparelho digestivo, o aparelho excretor, o intestino, o aparelho excretor, dói.
Você tem que encher os caninhos de novo, né? Sim, claro. Fora a previsão para mim... as aderências que eles abriram, tudo isso que se mexe na barriga. Dona Magda, se a gente faz uma retirada de cálculo biliar, por videolaparoscopia. Isso eu sou campeão. Eu também fiz por videolaparoscopia. O médico disse assim, sábado nós vamos fazer, domingo tu te recupera, segunda tu tá na TV. Eu levei 15 dias para voltar para a TV. E a gente também fala de uma inserção alimentar difícil. de 30 dias, né? Que foi a projeção dos médicos. Em 10 dias ele já vai estar totalmente recuperado. Mas esse processo de saber o que ele vai poder se alimentar, porque existem alimentos que ele não vai poder mais consumir, dependendo da questão do próprio intestino. É muito particular do paciente, mas só que ele falou que serão 30 dias para entender a dieta do paciente. Certamente, uma das razões que ele não foi no restaurante com todo mundo e foi no bandejão, porque ele tem que selecionar, ele não pode comer qualquer coisa. Desculpa, Ruth. Não, eu só queria reforçar essa ideia de que as 48 horas foi muito mais uma questão institucional para tentar passar segurança, para não dar intranquilidade. Porque se tu diz assim, o presidente vai ficar fora 15 dias. Não, Deus me livre. É um alarido. Então é 48 horas, daqui a pouco vem informação, mais 2 dias, ele vai estar, segunda-feira ele vai estar junto. E aí, dando a ordem institucional, me parece que é uma decisão inteligente quem disse isso. Dentro desse processo já começou com um certo atraso, né? Porque estaria marcado, então, para muito cedo, começou às 8h30, às 15h30 e se encerrou todo o processo, foi dado o primeiro diagnóstico, claro, para a família, depois o comunicado para a imprensa. Os médicos falaram que não teve nenhum problema na cirurgia, mas encontraram muitas dificuldades que tiveram que replanejar. Então, parabéns aos médicos, porque tu abrir e saber o que eu vou fazer e trocar, e eles falaram que foram vários planos utilizados. Saber, né? Agora, isso que o Ruschel está dizendo é típico de médicos mesmo, né? Quem convive com médicos e tem familiares médicos sempre sabe que não dá para confiar naquilo que eles falam. Para eles está sempre tudo certo. Não, vai ser simples, vai ser fácil. Não, passar isso aqui é uma tranquilidade, né? E daí depois tu vê assim, poxa. Não vai doer. Né? Agora, sobre ainda o presidente que sobrevoou Brumadinho, logo em seguida, um dia depois, né? Depois do incidente, da tragédia, do crime que aconteceu na cidade, ele teve muita gente que perguntou por que ele não posou, E aí o general Heleno, que eu estou cada vez com maior admiração pro general Heleno, eu tô fã dele, pegou o microfone, esclareceu muitas coisas, entre elas o porquê que o presidente não tinha feito pouso. Ele disse que ele sobrevoou e que ele obedeceu às ordens da própria brigada, né, militar, do policiamento militar e daquelas pessoas que estavam administrando. O tempo não estava bom e tinham 14 helicópteros fazendo buscas e tudo mais. Ele, enquanto presidente, descer naquela cidade ia ter que parar toda a operação para receber o presidente e tudo mais. Então, que ele sobrevoou, ele viu o estrago que foi feito, ele deixou, né, a sua marca, a sua passagem e tudo mais, mas ele não quis atrapalhar. Foi por isso que ele não desceu. Foi bom ter explicado isso. Porque em qualquer circunstância que um presidente da República chegue a um lugar, para tudo. Eles ninguém entra, para parar. Ninguém entra, ninguém sai, ninguém fica. É tudo fechado, principalmente um presidente como Jair Bolsonaro, que já teve um atentado contra a vida dele. Então, o critério, para mim, foi perfeito. Ele pensou muito mais nas vítimas do que nele próprio. Mas é que falar mal é mais fácil do que falar bem, entendeu? Eu vou descer, vou fazer falar mal é mais fácil do que a gente elogiar. Ana Magda, a Roberta foi precisa quando ela falou a respeito do que os médicos falam. Primeiro, a cirurgia é demorar 3 horas, levou 7. O Bolsonaro que disse que ia 3. Não, Marden, mas a previsão... ele recebeu uma informação dos médicos. Não, eles dizem Marden, o que acontece? Retirar a bolsa de colostomia, em média, dura 3 horas. Mas, depois que tu abre a barriga, tu encontra muitas coisas. Do tipo, o intestino não estava bom, eles tiveram que tirar um pedaço. Aderências e tudo mais. E outra coisa, e o fato mais importante, segundo o que o médico me disse, que o canal, um dos canais, poderia estar ressecado. E era bem isso. Era ressecado. E que aí estaria o problema. Estaria aí o problema. E esse corte vai até o reto, né? Diz que é um negócio... Não, é uma coisa horrível. Invasiva total. Uma coisa horrível, amigo. Não pensa que é... Mas, segundo alguém me disse que isso aí foi ele próprio que deu facada nele. Foi ele mesmo. Não, tem uns idiotas que eu encontro na rua que de vez em quando... www.sul.com.br é o nosso contato com você, com a notícia, com a boa informação, com a notícia na hora, atualizada. E você não gasta absolutamente nada para ter o nosso aplicativo na plataforma da sua preferência. Baixou o aplicativo? Tá lá.
está com todas as informações do Sul, nas 24 horas, sempre atualizada. E entre as notícias que estão hoje ali, além do acompanhamento, né, da tragédia de Brumadinho, ainda alertá-los que nesta segunda-feira, dia 28, entrou em vigor a lei que aumentou para 65 anos a idade para não pagar a passagem nos ônibus de Porto Alegre. Viu, Vitorino? Tu tens que pagar a passagem. Eu fiz a distinção, que é uma lei municipal. O pediu aqui, eu concordei, eu acho que também acho, também acho. Eu só queria, porque conversamos com eu e o Marne sobre isso, não é a lei federal, é a lei municipal que alterou aqui, que me parece que vai nortear uma decisão que a gente está pedindo, e a própria reforma da Previdência vai elevar, né? E o Estatuto do Idoso deverá ser reformado, a gente tem defendido isso, porque hoje o cidadão mudou muito. Eu queria trazer uma notícia aqui, dona Magda, que me impactou muito, a gente que vive no direito, que é o erro. A gente tem o erro médico, mas tem o erro jurídico, né? O erro jurídico, às vezes, também pode produzir. E a gente vê muitas, assim, às vezes, aqueles casos de achar que é o assassino, vai lá, todo mundo mata a pessoa e sem ter visto. Aqui nós temos um caso do cuidado que se deve ter. Mano. Um menino foi ser assaltado, ele e a mãe dele, e ele foi proteger a mãe, foi uma menina de 22 anos, uma morte... No Rio de Janeiro, não foi? No Rio de Janeiro, uma morte lamentável, ele foi proteger a mãe e ficou na frente da linha de tiro e foi morto. Bem, imediatamente prenderam um rapaz lá, e fizeram um reconhecimento imediato. 4 pessoas reconheceram, inclusive a mãe do falecido. Que horror. E este menino ficou preso e ele foi ser salvo, dona Magda, pelas câmeras de vídeo do prédio onde ele reside, onde ele foi visto na mesma... Esse rapaz que acabou absolvido, ele foi visto as câmeras de vídeo no mesmo horário, ele com uma roupa diferente, entrando e saindo no seu condomínio. Portanto, ele não poderia estar em 2 lugares simultaneamente, né? E ganhou, lógico, repercussão nacional, o encontro dele com a mãe do menino. O mais grave, né? Mostraram uma foto dele, né? Pra quê? Pro país inteiro. Pro país inteiro. Isso deveria, acho que é passível até de processo. Eu queria chamar a questão exatamente desse detalhe. Das 4 testemunhas, inclusive a mãe, que reconheceu ele, e depois tu vendo porque rapidamente prenderam. Uma semana com 85 pessoas. Com 85 pessoas ele ficou 7 dias preso. Não tinha antecedentes criminais, nunca tinha frequentado um ambiente passou assim. O aniversário dele lá. Ele tem uma irmã gêmea. Um menino jovem. E aí se vê a foto depois, prenderam, felizmente, né, os que efetivamente mataram o menino, e eles são muito parecidos realmente, né? Então, como a gente tem que ter cuidado pela rapidez da decisão, e a emoção. Da emoção, né? Aí foi um caso típico. E aí ganhou, lógico, repercussão nacional, o encontro desta mãe com este menino ao sair da polícia, né? E ele dizendo que perdoava a mãe, que ele entendia pelo que ela passou, pelo trauma emocional. Ele falou assim, pra mim, a pior coisa que tem é a senhora ter perdido o seu filho numa situação tão violenta, então eu não culpo a senhora pelo que aconteceu. Porque a dor de perder um filho, pra mim, é inimaginável. Então ele chorou, se emocionou, a senhora pediu diversas vezes desculpa, perdão pelo que eu te fiz passar, e ele, com a maior grandeza, eu acho que assim, poucas pessoas teriam isso. Ele falou, eu perdoo a senhora. O interessante também que o Ruschel está trazendo é que nós, quando estudamos, né, o penal e várias outras cadeiras dentro do direito, inclusive o direito do trabalho, a prova testemunhal é sempre uma prova muito considerada em muitas situações. E hoje, com essas novas tecnologias, a gente vai, se Deus quiser, deixar essa situação para longe. A injustiça fica mais longe. Essa injustiça fica mais longe, né? Eu não vi o encontro dele com a mãe do desculpa, mas eu... Mas foi emocionante, não há quem não fique... Ele falou agora que não quer culpar ninguém, que ele não quer apontar mas eu lembro do pai dele sentado, acho que na delegacia, alguma coisa assim, um senhor humilde, uma camiseta azul, ele dizia assim: meu filho é inocente. Querido. Meu filho é inocente, vai dar tudo certo. E ele agradeceu muito ao pai dele que acreditou nele desde o primeiro dia. E o senhor, não sei o que, ele disse: o meu filho é inocente. Querido. Eu sei que ele é inocente, ele estava em casa, eles vão ver que meu filho é inocente. Assim,
calmo, sabe? E no momento que ele foi detido, que ele foi procurado na sua residência, foi levado pela polícia, o pai dele estava chegando. E disse que eles não tiveram tempo de conversar. E ele disse que a primeira coisa que pensou, ele falou, o que minha família vai pensar que aconteceu, o que meu pai vai pensar, mas ele sabe que eu sou inocente. E essas foram exatamente as palavras do pai, então, para ver uma família estruturada, uma família do bem, e ele só pensava, o que minha família vai pensar disso. Ana Magda, quero lhe dar outra conotação, quem vive, quem sabe, conhece um pouco de direito penal. Quando tu és preso nessa cela que ele ficou num primeiro momento, ali depois tu vai ser distribuído, mas tu fica numa primeira cela onde fica de tudo. Então esse menino, o réu, quer dizer, não tinha absolutamente nada, um trabalhador de uma família boa, ficou 7 dias no meio de 85 pessoas. Que horror, né? Sabe lá o que ele poderá contar desses 7 dias. Sabe lá o que ele passou. Olha aqui, ó, deixa eu olha o Carnaval de Porto Alegre, um dia a gente acha que vai sair, outro dia não vai. Agora, a penhora da bilheteria põe em risco o Carnaval de 2019 em Porto Alegre. Uma decisão judicial para reter R$ 100.357,85 visa o pagamento de uma dívida da Liespa. A Liespa é a liga, né? Sim. Das escolas de samba de Porto Alegre. Que dívida é trabalhista? Vou ler aqui, eu não tinha lido. Não seria de reformas relacionadas ao complexo? Pagamento de uma dívida, na ocasião, apenas o valor de ingressos pagos em dinheiro foi recolhido. Não, mas parei, deixa eu ver. Não diz aqui. Você está dizendo, eu não estou... Permitiu a penhora proveniente, tá, barará. Mas só enquanto a Magda ali procura, gostaria de falar algo aqui, porque a gente falou de tantas coisas, mas só que The Love's in the Air, né? Podemos colocar assim, porque o cantor Lulu Santos foi pedido em casamento durante um show pelo seu namorado, então eles já estão juntos há alguns anos, então foi o momento que se decidiu, então, oficializar. O noivo dele chegou, fez toda aquela pompa, circunstância durante o show, todos os fãs entraram em delírio e eles se conheceram de fato nas proximidades onde aconteceu o pedido, nesse mesmo período do ano, então foi uma história muito bonita que emocionou a todos. A nossa produção até acredito que tem um vídeo aí pra gente dar uma olhadinha enquanto a Magda procura as informações Quando eu for pedido em casamento, vocês vão fazer um vídeo meu também? Claro, do Vitorino, né? Não é do Vitorino, para de desejar esse mal pra dona Magda, mas ela virou a página. Ela virou a página. Uma aqui disse, como é que é? Olha lá. São Teixeira, o companheiro da minha vida. Eu aceito, eu já aceitei. Eu tava pensando, mas o que é a roupa do Lulu? Você já tá de noiva? Eu acho que é lá na Bahia. Ele sabia, acho que um pouco. Mas quanto foi importante pra ele. Eles se conheceram num carnaval, né? Numa Bahia, careta, uma coisa assim, então... Sorte ao casal. Ah, meu Deus, eu já vi de tudo. Claro, mas não tinha me esquecido, sou uma ré, confesso, esqueci completamente. Eu quero falar do primeiro aniversariante de hoje, uma das figuras mais importantes de Cuba, José Martí, que empresta o seu nome ao aeroporto de Havana, lá em Cuba, né? Ele foi um filósofo, um jornalista, que propunha um novo tipo, a libertação de Cuba, não para esse regime comunista, mas um outro tipo de regime que permitisse ao povo cubano ter uma expectativa, uma esperança. Arthur Rubinstein, pianista polonês e americano, cuja atuação, eu tenho uma gravação com ele, tocando junto com outro pianista maravilhoso, que era o Paderewski, outro maravilhoso. O Rubinstein, uma das maiores figuras, tocou nos maiores salões e maiores teatros do mundo inteiro. Ernst Lubitsch, cineasta judeu-alemão, que foi viver nos Estados Unidos e dirigiu alguns filmes fantásticos. Tem uma mosca aqui que gostou de mim. Alguém quer falar Castro Gonzaga, ator brasileiro, que fez muitas novelas na Globo, Alan Alda, ator, diretor e escritor americano, e Carlos Slim, dono da Claro. Ele tem alguns bilhões mais ricos de dólares, é verdade, deve ser o terceiro mais rico eu acho. do Ele mundo. É um mexicano, né? Mexicano. Nicolas Sarkozy, o ex-presidente francês, completando hoje 64 anos de idade, quis voltar à política, mas muitas denúncias contra ele de dinheiro recebido para a campanha política, caixa 2 e tal,
não deixaram que ele se candidatasse mais uma vez à presidência da República Francesa. Marcelo Antony, completando hoje 54 anos de idade. A jornalista Cíntia Benini, completando 46 anos. Ela é apresentadora, jornalista do SBT, né? E está há muitos anos lá no SBT. E a Sandy, cantora favorita... A Sandy Júnior? A Sandy, cantora favorita do Vitorino, completando hoje 36 anos. E o Maluma, que é um cantor colombiano, completando 25 anos. Esse rapaz, ele não Maluma, cantou com alguém? Maluma é sucesso. Com a Sangalo, não foi o Maluma? Não, esse rapaz... É com a Anitta? Ele não tem sorte nos relacionamentos, ele não aluma ninguém. Ai, que coisa horrível! Senhor, perdoai o senhor, ele não sabe o que faz, pelo amor de Deus. Não foi com essa, não. Ai, te deitar, Vinagre. Olha aqui o Vinagre. Olha aqui, ó. Vinagre. A pergunta que tu me fizeste, a origem da ação, emagrece. A ação contra ele, aspa. A origem da ação civil que corre na 2ª Vara do Foro Regional do Sarandi foi uma dívida da Escola Império da Zona Norte com um empresário, que eu não vou dizer o nome, no valor de R$45 mil. Segundo os representantes de não sei quem, pediram para não serem identificados em razão de supostas ameaças, a dívida teria a Liespa como fiadora. Em dezembro daquele ano, ele conseguiu na justiça a penhora e tal, porará, então... Ação executiva, civil. Execução civil. Não tem choro nem vela? Tá devendo, não pagou. Não pagou. Né? Tem alguns que conseguem cobrar, outros o juiz senta em cima e esquece. Mas né? Os que mais a gente precisa cobrar, o juiz senta em cima, não pode ser assim, né? E a Venezuela, quem que vai falar dela? Ah, meu Deus. Ainda existe a Venezuela? Existe. E o México também, né, Gustavo Vitorino? O México, um presidente de esquerda. O México deu apoio. Sabe que eu tô achando que o rapazinho esse, o Maduro, o Jeep Willis, esse vai pra lá? O Jean Willis? O México? Mas é que tem umas coisas. Tá na Espanha. Quer lecionar na Espanha. Não ofende o Jeep, por favor. Ofende o Jeep. Daí diz que ele foi pra Espanha porque fala espanhol. Tá, mas e nos outros países não se fala espanhol também? Não, mas a Espanha tem o PS... Não, você vai me dizer que ele vai ser político na Espanha? Sim, tem um partido socialista que faz parte da Internacional Socialista. Isso. Internacional Socialista é uma união europeia de partidos socialistas e comunistas que tem essa coisa, pega de um país para outro. Eu não duvido que não tenha dado apoio para ele. E arrumar um empreguinho numa faculdade lá é rapidinho, porque olha no Brasil o que aconteceu. Vocês viram o vídeo que está rodando na internet aí agora? Eu não cheguei a ver a cidade ainda do Zé Dirceu dizendo que o maior terror para a esquerda brasileira pode ser a escola sem não partido. sei se é verdadeiro. Eu não sei se é verdadeiro. Também não sei, porque está meio esquisito. É bom checar, né? É bom checar, porque comentando os vídeos aí frio e depois fica feio. Mas se não for verdade, eu digo, é uma tragédia para a esquerda brasileira. Primeiro tem que fazer a limpeza, né? Esses diretores de faculdade, universidade. Esses dias, na eleição do Bolsonaro, eu coloquei um cientista político que era da URGS aqui, não sei o quê. Botei o cara no ar. E? Gente, em 30 segundos, não sabia mais o que dizer de tanta bobagem que o sujeito disse. Porque é um absurdo. Gustavo, ele vai te esperar ali na esquina, porque a gente não sabe quem era, mas ele sabe que veio. Esse nazista, esse não sei o quê. Eu pedi pro cara fazer uma análise da conjuntura e da eleição do Bolsonaro. O cara falou comigo com ódio. Eu fiquei com cara de pastel. Eu digo, o que eu vou dizer? Olha, ainda bem que tava na rádio, né? Obrigado, ninguém tava professor. Vendo. Obrigado. Cara de pastel. Pesquisador lá, professor, não sei o quê. E aí, você conversa com alunos e eles dizem pra você, não dá, se eu não concordar com o professor, eu não passo. É verdade. Então virou centro de doutrinação. É as madrastas socialistas. Não, e agora o Palocci... A madrasta forma... E o Palocci agora que quer entregar a Dilma e mais não sei quem, as provas e tudo. Como é que ela vai ser... Olha, é um X9 esse Palocci, né? O Palocci era o caixa da bronca. Sim, o Palocci ele perdeu a chance, dona Maria. Ele teve 2 delações para fazer e ele queria sempre guardar um segredinho. Ele queria guardar um segredinho. Claro, nunca sabe o dia de amanhã, né? Sempre para negociar. Sempre daqui a pouco perdeu o crédito. Perdeu completamente. É verdade. Mário Barcelos, tu ias falar sobre a Venezuela, eu te interrompi. Bom, a Venezuela vive talvez o pior dia da sua história, desde que Simão Bolívar declarou a independência e libertou aquele país do jugo espanhol. E desde aquela época eles vêm crescendo. A Venezuela é um país muito rico, todo mundo sabe disso. Foi um dos maiores produtores de petróleo do mundo, 50% da sua produção é vendida aos Estados Unidos. Só que esse cidadão que criou a República Bolivariana e que conclui os
ensinamentos de Chaves, que era um líder, em realidade se perdeu. E o futuro dele será ir para Cuba. Opa! Olha só, será? Vamos ver. Nós vamos encerrando por aqui o nosso programa de hoje. Estamos lamentando muito deixá-los, né? Mas a gente tem que dormir também, se produzir de novo. E agora a gente já fica meio amarrotado essa hora da madrugada. Então, ó, beijinhos, sonhem com os anjinhos. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente está de volta. Tchau, tchau. Atualidades Pampa, oferecimento Sicredi. Abra uma conta e descubra que gente que coopera cresce. E água mineral Itati.